Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo isso. Essa é uma tentativa minha de deixar um conteúdo gravado para vocês terem acesso nesse período que estamos de quarentena e que nossas atividades acadêmicas estão suspensas, para caso vocês queiram já estar estudando ou adiantando alguma coisa para esse período que a gente está parado, né? Deixar claro que esse é um conteúdo extra, só vai se utilizar dele quem quiser, quem tiver disponível, e eu não estou adiantando a disciplina. Quando a gente retomar nossas aulas, quando isso tudo passar, quando nossas atividades acadêmicas voltarem, eu vou retomar de onde a gente parou, né? Vocês vão me entregar as atividades de resultados não realizados e a gente retoma do tema de consolidação. Mas eu vou deixar esse conteúdo gravado para quem quiser acessar agora e vai servir também para aqueles que, durante as aulas, quando nossa atividade funcionar, vai estar lá gravado, vai estar no Siga. É um conteúdo que vocês vão poder acessar, né? Espero que o áudio fique bom. Eu estou testando um software de gravação de teleáudio e e aí minha intenção é ir gravando esses conteúdos, bom que vai ficar disponível para vocês acessarem isso ao longo do semestre, né, quando ele retornar, e fica de conteúdo também para disciplina para outras turmas que eu pegar, né. Minha intenção é também corrigir alguns exercícios, corrigir aquela lista de resultados não realizados e eu vou deixando as listas de consolidação e as outras disciplinas, né, as outras matérias no Siga, e eu vou corrigindo essas listas e deixando os exercícios corrigidos também no Siga, né? Talvez seja uma ferramenta interessante da gente utilizar e aproveitar esse tempo. Eu vou aproveitar esse tempo de quarentena para estar desenvolvendo essas ferramentas, né? Eu vou deixar a tela assim, não vou deixar em tela cheia, porque eu posso ir selecionando os textos com o console, né? Se eu deixar cheio, eu acho que eu não consigo fazer isso, só passo os textos. Então vamos lá. A gente chegou a discutir em sala o objetivo da consolidação, né? Qual é o objetivo da consolidação? É apresentar as demonstrações financeiras de um grupo econômico, tido esse grupo contidos pela sua controladora e as suas controladas, como se fosse uma entidade só, né? Esse é o principal objetivo da consolidação: apresentar as demonstrações contábeis de duas ou mais sociedades representadas pela controladora e suas controladas como se fosse uma única entidade, né? Com isso a gente consegue mostrar para o usuário da informação uma visão mais geral e de melhor compreensão desse grupo, em vez dele ficar entrando nas demonstrações financeiras individuais de cada empresa para ter noção do que está acontecendo no grupo econômico, né? Então, o principal objetivo da consolidação é apresentar as demonstrações contábeis de um grupo econômico como se fosse uma única entidade, beleza? Tendo em vista que grupo econômico é definido pelo CPC 33 como constituído pela controladora e todas as suas controladas, independente do grupo estar ou não constituído de forma formal, né? E a gente, quando for discutir um pouco quando a gente for discutir combinação de negócios, a gente vai ver um pouco em relação à combinação de negócios legal e combinação de negócios contábil, né? E isso explica um pouco essa expressão aqui, né? Essa frase aqui, que independente do grupo estar ou não constituído de forma formal.
efetivamente, como eu falei, a análise individual das diversas demonstrações contábeis da controladora e das controladas acaba que não traz uma informação ou o acesso a essa informação, né, fica um pouco dificultada, né? Então, isso justifica o objetivo da consolidação de apresentar essas demonstrações contábeis como se fosse uma única entidade. Apresentar as demonstrações contábeis desse grupo econômico como um todo. Para isso, a gente precisa seguir alguns procedimentos, né, que a gente chama de procedimentos de consolidação, processos de consolidação, que para poder mostrar essas demonstrações contábeis como se fosse de uma única entidade. É o que a gente viu ali quando a gente discutiu resultados não realizados, né? Que essas operações intragrupo ela acaba influenciando dentro da demonstração consolidada. Então a gente tem que compensar os efeitos dessas relações intragrupos para poder consolidar as demonstrações contábeis, né? Mas vamos voltar aqui. Todas as demonstrações contábeis, elas são consolidadas. Balanço patrimonial, DRE, até as notas explicativas. Lembrando que nota explicativa também é uma demonstração contábil. Na nossa disciplina, a gente vai se apegar à consolidação de balanço patrimonial e DRE, beleza? A norma que traz no escopo, né, a normatização sobre consolidação ou demonstrações consolidadas é o CPC 33R2, que ele está em consonância com o IFRS 10, né? A gente vem aqui no CPC 36, né? Falei besteira, desculpa. É o CPC 36, que traz a normatização das demonstrações consolidadas. Se a gente for aqui no CPC 36, a gente vai ver que ele traz alguns conceitos, né? Conceito de controle, poder, né? Que vocês devem ter tido que vir no CPC 36 quando vocês discutiram investimento, lá em avançada 1. Então, vocês já estão familiarizados com alguns conceitos aqui, controle e poder, mas a gente vai se apegar aos procedimentos de consolidação, beleza? É aqui que a gente vai estar se apegando na nossa disciplina. Lembrando que eu também uso o Manual de Contabilidade Societária como bibliografia da disciplina, então vocês têm acesso a ele. E é o capítulo 41 que vai trazer o que a gente vai usar para estudar a consolidação das demonstrações contábeis, tá? Vamos lá. Voltando aqui. Então, eu já disse, né, que um grupo econômico ele é composto pela controladora e suas controladas. As demonstrações consolidadas elas têm como objetivo apresentar o grupo econômico como se fosse uma única entidade. Logo, somente os investimentos nas controladas são consolidados. Então, as controladoras que elas são obrigadas, devem consolidar somente os investimentos nas suas controladas. Toda controladora deve apresentar demonstrações consolidadas e se essa controladora tiver investimentos em coligadas e joint ventures, esses investimentos eles ficam mantidos pelo método de equivalência patrimonial lá na demonstração consolidada. Eles são mantidos na conta de investimento lá no ativo não circulante. Vamos lá. Então, todo o investimento em coligada e joint venture continua na conta de investimentos no ativo não circulante na área de demonstrações financeiras consolidadas. Somente os investimentos em controladas vão ser consolidados. Então, as demonstrações consolidadas,
Elas são as demonstrações de um grupo econômico onde os ativos, passivos, PL, receita, despesas, fluxos de caixa da controladora e de suas controladas são apresentados como se fosse uma única entidade. Eu vou ficar repetindo isso para que vocês entendam que o objetivo da consolidação é esse: apresentar todos os ativos, passivos, PL, receita, despesas, fluxo de caixa da controladora e das suas controladas como se fosse uma única entidade. Então vamos lá. Lembrando na nossa aula passada, existem relações entre esse grupo econômico que vai surtir alguns efeitos dentro das demonstrações contábeis. Seja ele na demonstração da controladora, seja ele na demonstração da controlada. A gente viu que resultados não realizados, eles devem ser operacionalizados nas demonstrações financeiras da controladora, né? Então, mas tem efeitos desses resultados não realizados no ativo, e na DRE, dependendo de como que é feito essa transação, né? De controlada para controladora, de controladora para controlada. Dependendo dessa relação, dessa transação, vai ter efeito no ativo de uma, na DRE de outra, no DRE de uma, no ativo de outra, né? E aí, para isso, a gente precisa seguir alguns procedimentos de consolidação que vocês vão encontrar aqui no CPC 36, para que a gente possa consolidar as demonstrações contábeis da controladora e das suas controladas, né? É um passo a passo, basicamente, que a gente vai seguir até a gente conseguir poder consolidar as demonstrações financeiras. O ponto 1 é que todos os itens similares, ativos, passivos, PLs, receitas, despesas, fluxos de caixa, eles devem ser combinados da controladora e das suas controladas. Eu estou deixando aqui somados a princípio, mas vamos ter em mente que a gente vai trabalhar ativo, passivo, PL, receitas e despesas, né? Ativo, passivo e PL no balanço patrimonial, receitas e despesas na DRE. O processo de consolidação da DRE é um pouco diferente do processo de consolidação do balanço patrimonial, mas a princípio a gente tem que todos os ativos e itens similares devem ser combinados, mas a gente vai ver que lá na DRE é um pouco diferente isso, tá? Mas, a meu ver, eu acabei botando isso aqui como primeiro item, mas, a meu ver, isso aqui deve ser o último item do procedimento de consolidação. A gente vai ter que seguir outros procedimentos antes da gente somar ou combinar esses itens similares, beleza? Um deles, por exemplo, é esse segundo item aqui, que a gente deve compensar ou eliminar o valor contábil do investimento da controladora em cada controlado, da controladora em cada controlado, e a parcela da controladora no PL da controlada. O que isso quer dizer? Que o que a controladora tem de investimento na controlada está lá na sua conta de investimento do ativo não circulante. Esse valor ele deve ser eliminado. Ele tem que sair da demonstração financeira consolidada. Em compensação, em contrapartida, ele vai também tirar a parcela do PL que a controladora tem na controlada e vai sair do PL da controlada, né? Então, o investimento, digamos que eu tenho R$ 1.000 de investimento numa controlada, eu tenho que tirar esse investimento, né? Em contrapartida, eu tenho que tirar a minha parcela, a parcela que eu tenho do PL da controlada, que é o mesmo valor do investimento, né? Se eu tenho, sei lá, 60% do PL da controlada, esse 60% está lá na minha conta de investimento do ativo não circulante. Vai ficar mais fácil quando a gente for visualizar isso, quando a gente ver o exemplo, tá? Mas vamos ter em mente que um dos passos, primeiras coisas que a gente deve fazer é eliminar, compensar o valor contábil do investimento da controladora em cada controlada, em contrapartida, a parcela da controladora no PL de cada controlada.
Também vamos ter que eliminar integralmente ativos e passivos, PLs, receitas e fluxos de caixa intragrupos, tá? Relacionado a transações entre entidades do grupo. A princípio, a gente vai ver, por exemplo, eu tenho uma contas a receber, a controladora tem uma contas a receber que está relacionada às contas a pagar da controlada. Então, isso tem que ser eliminado, né? O que a controlada tem para pagar para a controladora e o que a controladora tem para receber da controlada, ou vice-versa, né? O que a controladora tem que pagar para a controlada e o que a controlada tem para receber da controladora. Deve ser eliminado. Isso também entra nas contas de resultados não realizados, tá? A gente vai ver. Só que é um pouco mais complexo essa eliminação dos resultados não realizados. E as políticas contábeis elas devem ser uniformes. Isso aqui é um ponto do CPC. O que isso quer dizer? Se eu sou uma empresa brasileira que opero no FRS, né? Eu sou uma empresa de capital aberto que opera com FRS. Uma das minhas controladas é uma empresa limitada, não sei, na Irlanda, que opera com o Irlanda Gap, né? O Irish Gap, o que for. Que é diferente, não sei se eles, às vezes, elas têm as políticas contábeis próprias do país, que não seja FRS. Quando for consolidar essas demonstrações, as políticas contábeis da minha empresa brasileira, minha empresa que opera nesse país, na Irlanda, elas devem ser uniformes. Logo, a controladora deve transformar as demonstrações financeiras da sua controlada, caso a política contábil dela não seja as mesmas, para a política contábil da controladora. Isso quer dizer que, logo, a controladora deve elaborar demonstrações consolidadas utilizando políticas contábeis uniformes para transações similares ou outros eventos de circunstâncias similares, mas é trazer as demonstrações contábeis da controlada para as políticas contábeis da controladora, caso elas não sejam as mesmas. Vamos voltar, vamos ver aqui o que mais. A consolidação da investida se inicia a partir da data que o investidor obtiver o controle. É aqui mais a questão de conceitualização, né? Tipo, eu obtive o controle, eu obtive o poder sobre as políticas políticas operacionais e financeiras da empresa. É a partir desse momento que eu devo fazer a consolidação das demonstrações contábeis. E assim que eu perder o controle, cessa essa obrigatoriedade da consolidação, né? Uma outra coisa que a gente deve fazer é apresentar a participação de não controladores no balanço patrimonial consolidado. Ou seja, quando a gente veio aqui, né? Vamos lá, cadê? A gente vai eliminar a parcela que a controladora tem no PL da controlada. Se eu não tenho controle de 100% do PL da controlada, vai sobrar um saldo de PL da controlada aqui. Esse saldo ele tem que ser zerado. O PL da controlada sempre vai ser zerado dentro do balanço patrimonial consolidado. E esse saldo que não é parte da participação da controladora, ele vai constituir a participação dos não controladores no balanço patrimonial consolidado. Eu sei que falando assim fica um pouco confuso, mas quando a gente for ver os exemplos, eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar esses procedimentos de consolidação. Então, voltando aqui, vamos lá. A gente viu que nos procedimentos de consolidação, os itens similares devem ser combinados. Devemos compensar o valor do investimento da controladora na controlada no valor do PL representado por esse investimento. Eliminar integralmente todas as transações entre entidades do grupo, né? Daí vai entrar
contas a pagar e contas a receber entre os grupos, despesa financeira, despesa e receita financeira entre eles, e aqui, os resultados não realizados que ainda se encontram no grupo econômico, tá? A gente vai ver como é que a gente faz isso, mas a princípio a gente vou deixar só esse ponto aqui, tá? As políticas contábeis devem ser uniformes. O processo de consolidação começa quando começa o controle e cessa quando o controle se perde o controle, tá? Deve-se apresentar a participação dos não controladores no balanço patrimonial consolidado, separado do PL do proprietário, né, da controladora. E é isso. Esses são os procedimentos de consolidação, beleza? Parece fácil assim, mas vocês vão ver que não é um pouco mais complicado que isso. A princípio, vamos ver primeiro consolidação de controlada integral, beleza? Depois a gente vê de controlada parcial e a gente vai vendo aos poucos esses procedimentos de consolidação, beleza? O processo de consolidação consiste, né, em somar as contas de balanço patrimonial das suas sociedades e eliminar o investimento nos livros da controladora contra o PL da controlada. Primeiro eu eliminaria o investimento primeiro para depois somar as contas de balanço patrimonial. Primeiro a gente vai ver a consolidação do balanço patrimonial para depois ver a consolidação da DRE. Esse item aqui para mim não é importante. E aí aqui, esse aqui que é interessante a gente discutir, né? A gente está falando do balanço aqui, a consolidação do balanço, eliminar o investimento e o PL da controlada, somar as contas de balanços que são similares, faltou colocar aqui eliminar as contas intragrupos, tá? Mas a princípio a gente não vai ver essas contas intragrupos. E aí eu acho que aqui é importante a gente frisar quanto à consolidação da DRE, porque ela não consiste somente em você somar as contas similares, mas sim substituir as receitas e as despesas, né, das controladas da controlada pela equivalência patrimonial. A gente vai substituir a equivalência patrimonial pelas receitas, custos, ganhos, despesas incorridos pela controlada. É isso que consiste a consolidação da DRE. A gente não vai somar só as receitas e despesas da controladora e da controlada. A gente vai substituir o resultado de equivalência patrimonial que a controladora reconheceu do lucro, né, ou dependendo se for prejuízo da controlada, pelas receitas, despesas, custos e ganhos incorridos pela controladora, né? Quanto ao processo de preparação do balanço patrimonial consiste em substituir o investimento da controlada pelos ativos e passivos da sociedade investida, que aí acaba que a gente vai... Acho que isso aqui não faz muito sentido, depois eu apago isso aqui. Mas a consolidação do resultado o resultado é a substituição da REP, né, do resultado de equivalência patrimonial, pelas receitas, despesas, ganhos e perdas da controlada. Vamos ver o exemplo aqui e a gente vê como que vamos proceder com consolidação integral. Alfa adquiriu 100% do capital social de Beta no dia 1 de X1, pelo valor de 150 mil. Ou seja, aqui ela está adquirindo controle, é aqui que começa a consolidação. Tá? Que corresponde ao valor do PL a valor justo investido nessa data. Beta apurou um lucro de 45 mil em X1 e declarou dividendos de 35 mil em 31/12 de X1.
que serão pagos somente em fevereiro de X2. A Alfa procedeu então em seguintes lançamentos contábeis referentes a investimento: débito e crédito na aquisição, o reconhecimento do ajuste de equivalência patrimonial e o reconhecimento de dividendos a receber, né? Eita, volta aqui. Dividendos a receber que Beta declarou. Então aqui a gente vai estar olhando o balanço de alfa e o balanço de beta, ok? Isso depois, no final do exercício, o balanço individual de cada um. A consolidação do balanço patrimonial consiste da gente combinar as contas similares, dividendos a receber com dividendos a receber, investimento com investimento, né? Mas assim, antes a gente precisa eliminar o valor que o alfa tem no investimento de beta em contrapartida com o PL de beta. Beleza? A gente tem que eliminar as contas intragrupos e depois tem que constituir a participação dos não controladores. Nesse caso aqui, como a gente tem 100% do capital social de beta, não tem participação de não controladores, beleza? Mas é isso que a gente tem que proceder. Primeiro, eliminar a conta. Eu diria que primeiro a gente tem que eliminar as contas intragrupos, tá? No caso aqui a gente tem o que é dividendos a receber de alfa, é dividendos a pagar de beta. Mas por que eu falo que primeiro a gente tem que eliminar as contas intragrupos? Essa aqui não está impactando nenhuma outra conta no ativo e no passivo. No caso, no ativo tanto da controladora quanto da controlada. Mas quando a gente for ver transações com resultados não realizados, a gente viu lá no começo da disciplina que ela impacta a conta de investimento, né? Então, esses resultados não realizados, eles devem ser compensados na conta de investimento antes da gente eliminar o próprio investimento. Então, eu diria que primeiro a gente tem que eliminar as contas intragrupos, beleza? Posteriormente, tirar o valor do investimento, contrapartida o PL da investida, né, da controlada, constitui a participação dos não controladores para depois somar as contas similares, beleza? Então vamos lá. Primeiro, representa a letra A, está aqui representando a eliminação. Vou trocar, vamos lá. Vamos começar pela eliminação dos dividendos a receber e a pagar entre alfa e beta, beleza? Alfa tem 35 mil de dividendos a receber, que são 35 mil de dividendos a pagar de beta. Então, como é que a gente elimina essas contas no balanço consolidado? A gente tem um papel de trabalho, que a gente está vendo aqui, é um papel de trabalho na elaboração do balanço patrimonial, né? Com o balanço de alfa, o balanço individual de alfa, o balanço individual de beta e os débitos e os devidos débitos e créditos de eliminação e compensação que a gente vai fazer para depois apresentar o balanço consolidado. Então, como é que a gente elimina ativo? A crédito, concorda? A gente diminui ativo, né? A gente vai diminuir esse ativo aqui. Cadê? Deixa eu botar um contorno que dá para vocês enxergar. A gente vai diminuir esse ativo aqui a crédito. Então, de crédito de 35 mil. Ao mesmo tempo, a gente precisa diminuir o passivo, né? Esse 35 mil aqui tem que ser eliminado no balanço patrimonial consolidado. Então, como é que você diminui passivo? Debita passivo, né? Então, 35 mil a débito aqui. E aí a gente já eliminou as contas intragrupos. O que a gente precisa fazer agora?
compensar, eliminar o valor do investimento que alfa tem em beta. Mesma coisa, a gente precisa diminuir ativo, né? Diminuir um ativo. Para a gente diminuir um ativo, a gente acredita esse ativo em 150 mil, né? É o valor do ativo do investimento que alfa tem em beta. Lembrando que aqui a gente só está olhando um investimento, né? Alfa só tem um investimento em beta. Não quer dizer que esse crédito aqui sempre vai ser o valor que alfa tem no investimento. Com a porcentagem que ela tem no PL de beta. Eu acabei segregando aqui, mas na real, essa conta de investimento ela é de 160 mil, né? Porque ela tem um ajuste de equivalência patrimonial aqui de 10 mil, que também tem que ser eliminado. Então, no final, a gente elimina a conta de investimento aqui. E beta também não tem nenhum investimento em outras, né? Beleza. Qual é a contrapartida desse investimento? É o valor, é o PL da controlada. Uma coisa que a gente tem que frisar aqui, o PL da controlada, ele sempre vai ser zerado no balanço patrimonial consolidado. Aqui a gente tem um controle integral, a gente tem 100% desse PL. Então, esse 160 mil está aqui no investimento de alfa. Então, a gente precisa diminuir o valor desse PL aqui. Como é que a gente diminui PL? Diminui a débito, né? Mas quando a gente não tem controle integral, né? Quando a gente não é controlado integral a gente não é controlador integral da controlada, a gente vai ter a continha, vai ter uma sobra de PL. Essa sobra de PL representa a participação dos não controladores que a gente vai ver no próximo exemplo, tá? Mas a gente vai ter que criar a continha de participação dos não controladores. Mas beleza. Eliminamos aqui as contas intragrupos, né? Volta. Deixa eu voltar. 35 mil a crédito, 35 mil a débito. Eliminamos o investimento aqui, né? 150 mil a crédito. 160 mil a crédito, 160 mil a débito. Não precisamos constituir a participação dos não controladores. Agora é só somar as contas similares. Dividendos a receber, 35 mil mais 0, menos 35 mil, vai dar 0. Investimento, 105 mil beta, 150 mil, né? 0 mais 0, menos 150. 0. Ajuste de equivalência patrimonial, mesma coisa. E aí, outros ativos, a gente tem 605 mil mais 215, consolidado 820. Mesma coisa. Não, é total. Total, uma coisa que a gente tem que ver. Esse total não precisa somar e dar esse total aqui. Esse total consolidado é a soma dos ativos consolidados, tá? Não me somem o total com total, beleza? Dividendos a pagar, 0, 35, menos 35, 0, outros passivos, 130, mais 20, 150. E uma coisa que a gente tem que frisar, o valor do PL, tá? O PL no balanço consolidado sempre vai ser igual o PL da controladora. 670 mais 160 menos 160, 670, tá? O PL da controlada sempre vai ter que ser zerado no balanço consolidado. O PL do balanço consolidado tem que sempre ser igual ao PL da controladora, beleza? Esse valor aqui tem que sempre dar igual ao PL da controladora, beleza? Então, é uma forma da gente confirmar, né, conferir se o nosso processo de consolidação está certo. O investimento que alfa tem nas controladas devem ser eliminados, devem ser zerados,
Lembrando que eu posso ter investimento em coligados e joint ventures que vão se manter no balanço patrimonial pelo método de equivalência patrimonial, né? Então, nem sempre o valor do investimento aqui vai ser zerado. E outra que beta também poderia ter investimentos em outras empresas, beleza? Mas o PL das controladas tem que sempre estar zerado no balanço consolidado, ok? O que mais? DRE, vamos lá. Vamos falar agora um pouco do processo de consolidação da DRE. O que a gente vai fazer? Lembrando que... Cadê? Consolidação do resultado consiste em substituir o resultado de equivalência patrimonial por receitas, custos, despesas incorridos pela controlada. Aí entra aí perdas e ganhos também, tá? Então aqui não vai consistir somente da gente somar alfa com o DRE individual de alfa com a DRE individual de beta. A gente vai substituir a equivalência patrimonial que eu tive, né, que a controladora teve em beta, pelas receitas, despesas, ganhos e perdas de beta, ok? Então, nesse caso, é um pouco mais simples, né? Porque, assim, eu tenho 100% de participação nos lucros, eu reconheço 100% do resultado de equivalência patrimonial. 45 mil aqui, está 45 mil aqui. Como é que eu substituo isso? Eu preciso eliminar esse resultado de equivalência patrimonial. Esse resultado está positivo, então é uma receita, né? Como é que eu diminuo receita? Cadê? Deixa eu pegar minha setinha. Como é que eu diminuo receita? Eu diminuo receita a débito. Então, eu vou debitar o valor da equivalência patrimonial aqui. Qual é a contrapartida disso? Como é que eu vou eliminar esses 45 mil aqui? Preciso de alguma contrapartida. São as receitas e despesas da controlada. Então, eu vou... Aqui é o que? Uma receita. Eu vou compensar, eu vou creditar essa receita aqui. O que está acontecendo aqui? Eu estou somando ela na DRE consolidada, mas eu estou somando ela a crédito aqui, ó. Estou somando ela a crédito aqui. Mesma coisa com essas despesas. Eu estou somando ela na minha DRE consolidada. Eu não vou somar alfa com beta. Eu vou somar alfa com os débitos e créditos. Essa DRE de beta, ela acaba sendo consultiva para mim, né? É uma questão consultiva para eu saber quanto que eu vou debitar e creditar no meu papel de trabalho. Então, olha, eu tive 45 mil de resultado de equivalência patrimonial, eu tenho que diminuir isso no meu DRE consolidado. Então, eu debito 45 mil aqui. Qual é a contrapartida disso? As receitas e despesas da controlada. Então, eu vou creditar as receitas e debitar as despesas da controlada, porque eu preciso aumentar isso aqui. Beleza? E aí eu já eliminei a equivalência patrimonial. Uma coisa que a gente tem que frisar também na DRE é que os resultados intragrupos, eles também devem ser eliminados. Nesse caso aqui a gente não tem, né? Não tem resultado intragrupos. Então, o que eu diria que a gente precisa fazer na DRE primeiro? Eliminar os resultados intragrupos primeiro, antes de eliminar o resultado de equivalência patrimonial. Porque a gente viu lá em resultados não realizados que esses resultados não realizados eles afetam também o valor da equivalência patrimonial da controladora, né? Dependendo de como que se procede essa transação intragrupo. Então, eu diria para a gente primeiro eliminar o resultado de equivalência patrimonial antes de eliminar primeiro as transações intragrupos antes de eliminar o resultado de equivalência patrimonial. E assim como no balanço patrimonial, a gente vai ter que criar a conta de participação dos não controladores, beleza? A gente vai ver também nos próximos exemplos. Mas aqui, beleza. Compensamos, né? Eliminamos o resultado de equivalência patrimonial. Deixa eu pegar meu quadradinho. Eliminamos, calma aí. Eita, volta.
eliminamos o nosso resultado de equivalência patrimonial aqui, né? Em contrapartida, a gente está somando as receitas e despesas da controlada aqui, ok? A gente precisa somar as receitas e despesas da controlada para poder eliminar o resultado de equivalência patrimonial. A gente está, imagina, considerando que o objetivo da consolidação é apresentar as demonstrações como se fosse uma única entidade. Se a gente for olhar os resultados da controlada, aí está aqui nos resultados da controladora. A gente precisa mostrar esses resultados como se a empresa, se essas duas empresas fossem uma única só. Então, esse resultado aqui tem que sumir. Esse resultado aqui, porque senão ele vai ficar o quê? Duplicado, concorda? E aí, para mostrar isso, esse resultado de equivalência patrimonial ele tem que estar nas receitas e despesas. Então, a gente compensa ele pelas receitas e despesas, né? Eita, volta. Da controladora, da controlada na controladora. Feito isso, daí a gente vai somar. A gente vai somar o quê? Alfa com débitos e créditos. A gente não vai somar alfa com beta. A gente vai somar alfa com os lançamentos a débitos e lançamentos a créditos, né? Então, 270 mil mais 185 mil vai dar 655 mil. Mesma coisa para as despesas, menos 385 menos 140 vai me dar menos 525. 45 menos 45, 0. E aí a gente vai somar as receitas e despesas do consolidado para chegar ao lucro consolidado. E aí o que é importante a gente ver aqui? O lucro consolidado, ele vai sempre ser igual, sempre, ao resultado da controladora, sempre. Então, é uma outra forma da gente conseguir verificar se a nossa consolidação se ela foi feita de maneira correta. Se esse lucro consolidado não bater com o lucro da controladora, a gente sabe que fez alguma coisa errada, tá? E aí a gente revê o que a gente está fazendo errado. Mas o lucro, assim como o PL consolidado tem que ser igual ao PL da controladora, o resultado consolidado tem que ser igual ao resultado da controladora. Beleza? Então vamos lá, vou deixar aqui, vou criar um slide aqui antes da gente entrar em consolidação de controlada parcial, né? Para a gente ver quais são os passos. Eita, não está criando também. Quais são os passos para consolidação, né? Balanço patrimonial. Primeiro, deixa eu botar um bagulhete bonitinho aqui. Vou botar assim. Primeiro, né? Eliminar as contas intra-grupo. Beleza? Posteriormente, eliminar o investimento da controladora na controlada, em contrapartida, o PL da controlada. Tá, ficou difícil essa. Beleza? Eliminar as contas intragrupos, eliminar o investimento da controladora na controlada. Em contrapartida, o PL da controlada. Constituir a participação dos não controladores, que eu chamo de PNC, tá? No passivo não circulante, participação dos não controladores, beleza? Com o saldo final do PL da controlada. Ok? Feito isso,
somar as contas similares. Beleza? Pontos que a gente precisa levar em consideração. O PL da controlada deve sempre ser zerado, né? Zerado. O PL do balanço patrimonial, deve ser igual ao PL da controladora. Perfeito? Agora, volta aqui comigo. DRE. Eita, tá difícil. DRE. Primeiro, eliminar as contas intragrupo. Ok? Feito isso, substituir o resultado de equivalência patrimonial pelas receitas, despesas, ganhos e perdas da controlada, ok? Constituir a participação dos não controladores. É mole, beleza? Feito isso, consolidar somando a DRE da controladora com os débitos e créditos do papel de trabalho da consolidação. Perfeito? O lucro consolidado deve sempre ser igual ao lucro. O lucro eu vou botar o resultado consolidado deve sempre ser igual ao resultado da controladora. Se não for igual, é porque alguma coisa nesse processo de consolidação foi feita errado. Show? Vamos lá. Então, vamos agora olhar consolidação de controlada parcial. Aqui entra a figura da participação dos não controladores. O processo de consolidação é igual, só que como a gente na outra consolidação de controlada integral, a gente não tem essa figura, a diferença vai ter que ser que a gente tem a figura da participação dos não controladores. Ele vai ter que ser incluído no PL, no balanço patrimonial, e a participação dos não controladores no resultado é apresentada em linha específica, tá? De participação dos não controladores na DRE consolidada. Então, nas duas demonstrações, a gente tem a figura da participação dos não controladores, beleza? Então, vamos olhar para o balanço, né? Aqui está o papel de trabalho da elaboração do balanço patrimonial consolidado. A gente tem o balanço individual de alfa, o balanço individual de beta, né? As contas do balanço patrimonial e os lançamentos de débito e crédito que a gente vai ter que fazer para poder consolidar.
Vamos começar pelas contas intragrupos, né? É que eu coloquei em segundo, mas vamos começar por ela. A gente tem que beta tem R$ 35.000 de dividendos a pagar para os seus acionistas. Desses 35.000, 21 é dividendos que alfa tem para receber de beta, né? Então 21 é quanto beta tem que pagar para alfa. É uma conta intragrupo, a gente tem que eliminar essa conta. Então, temos que diminuir esse ativo aqui, né, em 21, e temos que diminuir esse passivo em 21. Então, para diminuir ativo, a gente... Deixa eu botar um quadradinho aqui. A gente credita ativo em 21.000. Mesma coisa, a gente tem que diminuir o passivo. Para diminuir passivo, a gente debita 21. Beleza? Assim a gente está eliminando as contas intragrupos, entre o grupo, né? Depois vamos ter que eliminar o valor do investimento que alfa tem em beta, em contrapartida o PL de beta. Logo, esse investimento que alfa tem em beta, aí a gente vai considerar também a conta de ajuste de equivalência patrimonial, que aqui eu acabei deixando aberto, tá? A conta de investimento. A gente tem que diminuir em 189.000, em contrapartida tem que ser diminuído o valor do PL de beta em 189.000. Se a gente aplicar aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora, né? Se a gente aplicar 60% em cima do PL de beta, né? 315 vezes 60%, 189.000. Esse é o valor que a gente tem que diminuir no investimento. Como o investimento é uma conta de ativo, a gente acredita 189.000 nessa conta de ativo. Mesma coisa a gente vai fazer com a conta de PL. Como é uma conta de PL, para a gente diminuir, a gente debita 189.000. Então está aqui representado pela essa letrinha A, essa compensação, né, do valor do investimento em relação ao PL da investida. E agora, se a gente for fazer, né, o PL de beta menos a participação de alfa, a gente tem um saldo de R$ 126.000 que estão aqui no PL de beta. Esse 126.000, ele representa a conta de participação dos não controladores, né? É essa continha aqui. A gente vai ter que criar essa conta de participação dos não controladores. Essa conta ela não aparece na demonstração financeira individual de cada uma delas, mas vai aparecer, essa conta ela vai aparecer no consolidado, na demonstração financeira consolidada. Então, é uma conta de PL, é uma conta que aumenta com crédito. Então, a gente vai ter que tirar 126.000, né, do PL de beta e jogar esses 126.000, né, para a conta de participação dos não controladores. Ou seja, a gente vai ter que diminuir essa conta de PL a débito, né, e aumentar essa outra conta de PL a crédito. E aí a gente cria a participação dos não controladores. Feito isso, eliminadas as contas intragrupos, né, eliminar o investimento que o PL tem em beta e criar e reconhecer a participação dos não controladores, a gente pode combinar as contas similares. E aí a gente consolida essas duas demonstrações financeiras aqui.
E aí aqui, como balanço patrimonial, basta somar as contas similares de alfa e de beta com os débitos e os créditos, né? Então, dividendos a receber 21 mil mais 0, menos 21, 0, né? Mesma coisa para o investimento, 189 mil mais 0, menos 189, 0. Outros ativos, 490 mais 430, 920 mil, beleza? E aí o total do ativo consolidado vai ser o total dessa coluna. Não vamos somar o total de alfa e de beta, ok? A gente vai somar o total da coluna dos ativos consolidados. E aí vamos para os passivos. Dividendos a pagar, 0, mais 35 mil, menos 21 mil, 14 mil reais, beleza? Esses outros 14 é o quanto que Beta precisa pagar de dividendos para terceiros, fora do grupo econômico. Então, a gente eliminou quanto que Beta tem que pagar para Alfa e continua reconhecendo nos dividendos a pagar o quanto Beta precisa pagar fora desse grupo econômico, né, para terceiros. Outros passivos, 70 mais 80 mil, 150 mil. Ok? Aí a gente teria o total dos passivos, né? Mas a gente vai ter o total junto com o PL aqui. Patrimônio líquido, 630 mais 315, menos 315, 630. E aí a gente cai naquilo, né? O PL do consolidado tem que ser igual ao PL da controladora. Ok? Sempre. Desse a gente consegue fazer um teste de verificação aqui, né, usando os termos de auditoria, a gente consegue fazer um teste de verificação aqui que a consolidação está ok, beleza? E por fim, a gente vai ter a participação dos não controladores que está sendo criada aqui, eliminando o PL restante de beta, né? Vamos voltar. Eliminando o PL restante de beta de 126 mil e criando a conta de participação dos não controladores de 126 mil. É interessante porque para o usuário a gente consegue ver dentro do grupo econômico quanto que é a participação dos não controladores dentro do PL do grupo econômico. Beleza? E o total vai ser a soma da coluna dos passivos e PL. Não vamos somar esse total aqui, a gente vai somar o total de passivos e PL aqui, beleza? A gente não soma essas duas colunas, a gente vai somar essas duas linhas, né? A gente vai somar essa coluna aqui para encontrar o total do passivo, beleza? Vamos para DRE agora. Mesma coisa, lembrando que consolidação de DRE a gente não soma as contas similares, a gente vai substituir o resultado de equivalência patrimonial. Volta aqui, calma aí. A gente vai substituir o resultado de equivalência patrimonial pelas receitas e despesas da controlada, tá? Lembrando que agora a gente tem a figura da participação dos não controladores, ok? Então vamos olhar. Quanto é que foi o lucro da controlada? 50 mil reais. Quanto é que foi o resultado de equivalência patrimonial? 30 mil, né? A gente vai aplicar aqui o método de equivalência patrimonial, é o lucro vezes a nossa participação. 30 mil, beleza? Então, a gente vai estar tendo que eliminar 30 mil do resultado de equivalência patrimonial, né? Esses 30 mil, esse resultado de equivalência patrimonial, ele tem que ser diminuído em 30 mil. Ok? Como é que a gente diminui resultado positivo, ou seja, receita, né? A receita de equivalência patrimonial. A gente debita, não é isso? A gente precisa debitar os 30 mil aqui, ok? Como? Qual é o lançamento que a gente faz? A gente está substituindo esse resultado de equivalência patrimonial pelas receitas e despesas da controlada. Então, a gente vai agora somar, né, uma receita. Se a receita aumenta, é a crédito. A gente vai somar uma
despesa, concorda? Então, despesa aumenta a débito. Agora vamos voltar aqui para a calculadora. Se eu tenho uma receita de 390 mil, eu tenho um débito, né? Perdão, um crédito de 390 mil. Eu tenho um crédito de 390 mil. Lembrando que todo débito e crédito tem que ser iguais, né? Origens e aplicações, elas precisam ser iguais. É o princípio das partidas dobradas, né? Isso é as partidas dobradas. A quantidade de origens tem que ser iguais às quantidades de aplicações. Então, a gente tem 390 mil a crédito. A gente vai ter, então, vamos voltar aqui, 340 a débito. Deixa eu zerar aqui. 340 a débito, mais 30 mil a débito. Está faltando 20 mil para a gente ter a quantidade de aplicações iguais às quantidades de origens, né? A quantidade de débito e crédito tem que ser iguais, faltam 20 mil. O que são esses 20 mil? É a participação dos não controladores dentro desse resultado. É aí que a gente vai ter que criar essa continha de participação dos não controladores dentro da DRE. E aí são os 20 mil aqui que a gente vai debitar, tá? Lembrando, como é a participação dos não controladores dentro desse resultado, a gente está jogando a débito, ela vai estar diminuindo o resultado do grupo econômico, beleza? Aqui, se a gente for pegar a empresa beta individualmente, o resultado dela foi de 50 mil. Só que dentro desse grupo econômico, desses 50 mil, somente 30 fazem parte desse grupo econômico. Então, os outros 20 é a participação dos não controladores dentro desse resultado. Por isso que ele entra a débito aqui, que a gente vai estar deduzindo esses 20 mil do resultado consolidado. Feito isso, a gente tirou a gente não tem contas entre grupos aqui na DRE, né? Mas a gente está substituindo o resultado de equivalência patrimonial pelas receitas, despesas, ganhos e perdas, né, da controlada e criando a conta de participação dos não controladores. Feito isso, a gente pode consolidar a DRE. Lembrando que a consolidação da DRE a gente vai somar somente a coluna de alfa com os débitos e com os créditos. A gente não soma a coluna de alfa com beta. Então vamos lá, vendas 530 mil, menos 0 de débito, mais 390 crédito, 920. Vamos também ficar atento à natureza das nossas contas, ok? Venda é uma receita de venda, ela tem natureza credora, então ela aumenta a crédito, ok? 530 mais 390, 920 mil de receita de venda. Despesas operacionais, natureza devedora, então ela aumenta a débito. 430 mais 340, 790. Como é uma despesa, ela entra negativa aqui. Resultado de equivalência patrimonial, 30 menos 30, 0. Participação dos não controladores, a gente vai ter um 20 aqui a débito, menos 20 mil a débito, que entra negativo na DRE consolidada. Então, no final das contas, a gente já conseguiu consolidar a nossa DRE, só agora somar a coluna do consolidado para chegar no resultado, né, de 110 mil. E aí, vamos lembrar que o resultado da DRE consolidado ela tem que ser igual o resultado da controladora, mesma coisa. Teste de verificação aqui, a gente consegue ver que a nossa consolidação ela foi feita de maneira correta. Beleza? Vamos deixar por aqui. Lembrando que essa é só uma ferramenta que eu estou querendo disponibilizar para vocês. Meu intuito não é adiantar a disciplina. Quando a gente voltar às nossas aulas, voltar ao nosso calendário acadêmico normal, normalizar todo o nosso calendário acadêmico, a gente volta de onde que a gente parou. Minha intenção é que tenha uma ferramenta e que vai poder ser usada
a posteriori para vocês estudarem para a disciplina, mesmo a gente tendo aulas presenciais, tá bom? Não vou cobrar de vocês que vocês já tenham adiantado a disciplina nesse período onde o nosso calendário acadêmico está suspenso, ok? Depois vocês me passem um feedback. É a minha primeira vez que eu gravo uma aula dessa maneira, é uma experiência nova para mim, e vocês me dão depois o feedback para se ficou bacana, que eu poderia estar melhorando, o que vocês sentiram falta, beleza? Se vocês puderem me dar esse feedback. Aí na próxima eu continuo nos outros exemplos e a gente vai falar consolidação com resultados não realizados, que eu acho que dentro desse processo, procedimentos de consolidação é o que é mais complexo, é a gente visualizar esses resultados não realizados nas demonstrações financeiras e conseguir compensá-los e eliminá-los para a gente fazer a consolidação das nossas demonstrações, tanto o balanço patrimonial quanto a DRE, ok? Então é isso, meninos. Depois vocês me dão um feedback e valeu pela atenção aí. Abraço, se cuidem, lava a mão e não se expõem, beleza? Fiquem em casa.